Gente, vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Por mim, não. Tranquilo. Então, vamos continuando aqui, tá? Certo. Então, a gente tem falado até agora sobre equações de estado. Então, equações cúbicas de estado, para ser mais específico. Então, até agora a gente definiu o que era uma equação cúbica de estado, principalmente com a ajuda do princípio dos estados correspondentes. É um nome bonito para a justificativa dessas equações que a gente está utilizando. Então, até hoje a gente tem trabalhado com equações que são desse tipo aqui. Então, a gente tem aqui cúbicas no volume. A gente pode escrever elas de uma forma geral, aproximadamente assim. Você tem uma função, volume a segunda, mais uma outra função, volume a primeira, mais uma função aqui independente do volume, que é igual a zero. Então, é por isso que a gente chama as equações de estado cúbicas no volume, as que podem ser escritas dessa forma. Você tem aqui a sua variável que você quer saber, e você tem aqui as diferentes funções que podem ser geradas dependendo do formato da sua equação de estado. Então, dependendo da formatação, você consegue escrevê-las assim. Por que a gente está pegando a equação cúbica de estado desse formato? É porque é aquilo que eu falei para vocês, elas normalmente são implícitas no volume. Então, isso daqui é uma equação implícita. É quando você tem uma equação que ela não está explicitando a sua variável, a variável do seu interesse, diretamente em função somente de outras. Mas ela está, tipo, dependente de si mesma. Ok? Então, o que a gente pode fazer aqui é deixar ela explícita na pressão, como a maioria das equações de estado são escritas. Então, elas são escritas de uma maneira genérica, proporcionalmente dessa forma: RT, V menos B, e aqui menos um termo atrativo. Então, aqui a gente tem duas coisas especiais, que é esse V menos B, que isso daqui está relacionado com o tamanho finito das moléculas, e isso daqui está interessado em contabilizar os efeitos de atrações, então a energia das atrações. É interessante você a, qualquer atração que está sendo gerada entre as moléculas, ela conta como se fosse um termo que está reduzindo a pressão. Então, a pressão esperada para um sistema que tem forças repulsivas é para ser maior do que um sistema que está esperado como sendo maior número de forças atrativas, ok? É meio que lógico isso, né? Porque se você tiver aqui com um gás confinado dentro de um sistema, se ele tiver repulsão de uma molécula para outra, a tendência é ele aumentar a frequência de colisões nas paredes. Então, isso aqui vai fazer com que você tenha uma pressão mais elevada. Enquanto que se você tem uma certa atração entre essas duas moléculas, o número de colisões na parede cai, e aí a pressão, por consequência, cai também. Tranquilo? Então, essa é a filosofia geral. O que a gente pode falar sobre o desenvolvimento das equações de estado? Então, a gente tem aqui várias equações de estado. Então, vou colocar aqui as siglas, os nomes dos carinhas que desenvolveram. Isso aqui é a equação de estado de Van der Waals. Essa daqui é a equação de Hadley-Strong. Vocês já devem ter ouvido falar delas bem em PPQ. Aqui você tem SRK e aqui você tem Peng-Robson. O que vai mudar para essas equações de estado é basicamente a forma que você está estabelecendo o seu termo atrativo. Então, aqui eu vou escrever o termo atrativo de cada uma dessas equações de estado. Então, esse termo atrativo é o que vai mudar para essa formatação das equações para essa formatação das equações cúbicas de estado. Então, o termo atrativo de Van der Waals é A sobre V ao quadrado. O termo atrativo de Hadley-Strong é A sobre raiz de T dividido por V que multiplica V mais B. Deixa eu colocar ela num formato mais bonitinho aqui. T elevado a menos 1 meio, dividido por V
multiplica V mais B. Aí SRK, você tem A que multiplica alfa, dividido por V sobre V mais B. E aqui a gente tem a de Penny-Robinson, que é A que multiplica alfa, dividido por V mais B. Ok? Então, observa a evolução desses termos atrativos, né? Antes aqui, para Van der Waals, a gente não tinha nenhum fator de tamanho, ele não tinha nem fator de tamanho no termo atrativo, nem nenhuma influência da temperatura. Então, você não tinha nenhuma influência disso no fator energético. E aí, a gente para pensar, será que o tamanho e o formato da molécula não vai influenciar na forma que ela é atraída? Pelo que a gente viu rapidinho de forças intermoleculares, sim, isso deve influenciar. Então, essa foi a primeira modificação que foi feita em relação de Van der Waals para a evolução de Redlich-Kwong. Então, para Redlich-Kwong, para RK, você começa a ter a influência da temperatura no parâmetro energético, e além da influência da temperatura, você tem a influência do tamanho. Opa, então as coisas melhoraram. A gente saiu de uma equação de estado puramente educacional, que é a de Van der Waals. Então ela só está aqui para poder te ilustrar como é que foi que o cara pensou em relação à lei dos gases ideais e como é que é essa influência sobre uma relação de pressão, volume e temperatura. E a RK começou a pensar isso. Só que, ainda assim, a RK tem uma falha. Então, o defeito de Van der Waals é não contabilizar o tamanho do parâmetro energético, não contabilizar a influência da temperatura no parâmetro energético. E ainda assim, não tem também nenhum tamanho, nenhum fator de forma. Então, além de não ter tamanho nem temperatura, também não tem nenhum fator de forma. A forma intramolecular, a forma molecular não está sendo contabilizada por Van der Waals. E também não é contabilizada por RK. Então, a falha dessas duas é basicamente elas serem do princípio dos estados correspondentes a dois parâmetros. Então, você vai ter aqui, para cada uma dessas duas, para essas duas equações de estados, você vai ter um A, que ele vai ser do tipo, né? Ele vai ter uma influência da temperatura crítica, da pressão crítica, e um B, que também vai ser uma função de temperatura crítica e pressão crítica, dois parâmetros. Então, os parâmetros que a gente chama aqui dos estados correspondentes não é A e B, é TC e PC. Tudo bem? Ok, então aqui a gente passa a régua e começa a separar os, as equações de estado de criança para as equações de estado de adulto. Então, essas equações de estado aqui, SRK e Peng-Robson, começam a ter o seu desempenho muito melhor em relação a essas duas equações de estados, Van der Waals e Redlich-Kwong. Então, para SRK e para Peng-Robson, a gente começa a perceber que, primeiro, você tem a influência tanto do tamanho molecular, ou seja, você está contabilizando o quão grande a molécula é, quanto você está levando em conta também a questão da temperatura, e você também está levando em consideração a questão da forma da molécula. Então, a gente tem a maior parte aqui do que a gente pode compreender é que os fatores de tamanho eles estão explícitos aqui nesses termos aqui embaixo. Então, esses termos aqui eles estão te levando a entender que você tem a influência do tamanho intermolecular no termo atrativo. Além disso, você tem aqui, então, tudo junto dentro desses alfas, tanto a forma da molécula quanto a temperatura. Então, lembrando, quando eu falo de forma da molécula, é porque eu estou falando do fator acêntrico daquela molécula, ok? Então, esse fator acêntrico é o que vai levar a gente a entender que a gente está falando do formato, quão esféricazinha essa molécula não é, já que é acêntrico, ok?
Certo, então, tá. E aí, como é que é esse fator alfa? Então, esse fator alfa aqui, ele tem uma equação mais ou menos genérica que, primeiro, ele depende da temperatura, e aí essa influência da temperatura é levada em conta da seguinte forma: 1 mais kappa, que multiplica 1 menos TR, elevado ao quadrado. Então, esse alfa depende da temperatura. Quando você escreve aqui a temperatura reduzida. Lembrando, o que é temperatura reduzida? Temperatura reduzida é temperatura sobre a temperatura crítica. Ok? Então, certo, sucesso. E aí, cadê o fator de forma? O fator de forma a gente pode perceber dentro desse K. Esse K também tem uma fórmula específica para ele. Então, esse K aqui, ele vai ser do tipo A mais B ômega mais C ômega ao quadrado. Então, você tem A, B e C como sendo númerozinhos reais, númerozinhos ajustados para essas substâncias, e aí você tem essa influência do fator de forma, ou seja, do fator acêntrico dentro do K, e esse K, kappa, né, está aqui dentro desse alfa. Então, alfa, normalmente, é um fator que depende da temperatura e do fator acêntrico. E ele está dentro da parte que você tem ali das forças atrativas. O quanto de forças atrativas você tem dentro de uma determinada molécula. Ok? Então, professor, tá bacana, mas aí como é que a gente está obtendo esses valores? Tanto os valores de A e B, porque até agora a gente não conseguiu equacionar uma equação de estado por completo. Então a gente vai fazer esse equacionamento agora. Então, por exemplo, a equação de estado, uma das mais importantes, que é a de Peng-Robson. Então, essa equação de estado de Peng-Robson, você pode escrevê-la da seguinte forma. Então, você tem aqui P como sendo RT V menos B, menos o terminho atrativo aqui. Esse termo atrativo vai ser A, alfa de T, dividido pela aquela brincadeirinha aqui. V que multiplica V mais V, mais B que multiplica V menos B. O alfa, A e B aqui são escritos da seguinte forma. A é igual a 0,457. R2TC2PC. B vai ser igual a 0,07780 multiplicar RTC sobre PC. O alfa de T aqui, então, de acordo com o que a gente escreveu ali, 1 mais kappa que multiplica 1 menos raiz de TR. Isso aqui tudo elevado ao quadrado. E o nosso kappa vai ser igual a 0,37464 mais 1,54. Meu Deus, professor, que coisa longa. Que tédio que dá de olhar para essas coisas. Calma. Eu só estou escrevendo isso daqui para vocês tentarem ver como é que é a rotina de cálculo para quando você precisa calcular a pressão de um determinado componente dado por uma equação de estado cúbica. Nesse caso, a equação de Ping-Robson é a mais complicadinha do que a gente está vendo aqui, pelo menos entre as cúbicas. Então, essa equação de estado aqui de Ping-Robson, realmente ela é meio chatinha para poder você operar. O que, que você precisa aqui? Se você precisa calcular pressão para um determinado sistema, você precisa do volume molar que ele está ocupando e da temperatura, ok? Então, para um determinado sistema aqui, você precisa determinar volume e temperatura. A gente vai aprender também os cálculos aqui, normalmente de volume, em função da pressão e da temperatura. Então, são esses os dois tipos de cálculos que você pode fazer
com uma equação de estado. Então, aqui esses cálculos aqui em azul e os cálculos aqui em verde. Então, o objetivo da aula de hoje é a gente entender, basicamente, como é que a gente consegue fazer esses cálculos, para na próxima aula a gente fazer um negócio meio prático. A gente tentar fazer isso efetivamente das diversas formas que a gente pode fazer, seja utilizando um aplicativo de Excel, seja utilizando o Python para poder resolver o problema, ok? Então, o que você tem aqui, para você fazer os cálculos de pressão, então se você precisa calcular a pressão de um determinado sistema, é pressuposto que você saiba o volume desse sistema, o volume molar desse sistema, e você saiba também, isso não, você saiba também a temperatura. Então, o que você tem de conhecido aqui é basicamente volume e temperatura, ok? Ou seja, então está faltando tudo, todo o resto aí que eu não pintei ainda. Como é que você vai conseguir calcular a, a pressão? Então, o primeiro cálculo que você vai fazer é o cálculo do kappa. Então, esse cálculo aqui desse kappa, ele vem em primeiro lugar, quando você está fazendo a rotina de cálculo de pressão. Então, você vai pegar o fator acêntrico, ou seja, você vai identificar a molécula. Então, o primeiro passo que você tem aqui é a identificação da molécula através de TC, PC e ômega. A gente está pensando aqui ainda em cálculo de componente puro, tá? Segundo passo. O segundo passo é você tentar calcular o kappa. Então, para poder você calcular o kappa, você vai colocar aqui o fator acêntrico e aí, molezinha, você achou aqui o kappa. Terceiro passo, você vai calcular o alfa. Como o pressuposto é que você saiba qual é a TC e qual é a temperatura, você consegue calcular aqui a TR. E aí você já tem o kappa, você consegue calcular o alfa. Quarto passo é você calcular A e B. Observa que A e B, eles só dependem de TC e PC. Então, eles vão ser independentes das condições de processo, independente do volume que você tem e independente da temperatura. Tudo bem? Alfa e kappa dependem somente da temperatura, A e B não dependem de ninguém, só depende da molécula que você está escolhendo. Então, você vai aqui calcular PC, PC, para poder você achar quem é o B, e aí você acha quem é o A. Pronto, uma vez feito isso, é só substituir na equação de Peng-Robson, que aí você vai achar a pressão. E aí, atenção para quê? Para que você tenha consistência dimensional, tá? Então, você vai utilizar a dimensão de pressão, a dimensão de pressão que você quer, a dimensão de pressão que vai ter que estar dentro do R, e vai estar aqui dentro desse R também, tá? Então, se está utilizando Pascal, vai usar 8,314, e aí vai para cada um dos outros R's que a gente tem, tudo bem? Então, essa rotina de cálculo da pressão em função do volume e da temperatura é mais fácil, porque aí você já consegue fazer esse cálculo diretamente a partir do que você tem de informações. Então, é um cálculo que é direto, você faz uma sequência e você já chega no resultado. Quando a gente está pensando, então, em fazer cálculos de volume, aí não, aí o negócio muda um pouquinho. Por quê? Porque para os cálculos de volume, a gente vai ter que passar a fazer um processo iterativo. E aí, a melhor forma que eu tenho para ensinar para vocês esse processo interativo, de uma forma que fique diferente do que vocês já viram em PPQ, é a gente pensar numa equação de estado cúbica genérica. Então, eu vou tentar escrever aqui para vocês, escrever uma equação de estado cúbica, que ela é todas essas equações de estado que a gente está vendo juntas. Então, é o que a gente chama de equação cúbica de estado generalista. Então, ela vai partir do pressuposto que você está com esses parâmetros numéricos que a gente tem na equação de estado. Então, esses valores aqui, que eu vou circular de vermelho, eles são todos valores que são ajustados a um banco de dados de componentes puros. Então, o mérito aqui de Peng-Robson é ter pensado no formato dessa equação, e além de ter pensado no formato dessa equação, ele ter ajustado esses 5 valores numéricos aqui. E aí, através desses 5 valores numéricos e o princípio dos estados correspondentes, ele conseguiu pegar uma equação só,
que funciona para qualquer substância. Então, é a junção do princípio dos estados correspondentes com a capacidade de ajuste desses dados aqui. Ok? Certo. Então, o que é a equação cúbica de estado? Né? A equação cúbica de estado genérica, ela é mais ou menos da seguinte forma, para a gente fazer esses cálculos de volume em função da temperatura e da pressão, normalmente você vai definir uma equação de estado cúbica com os seguintes parâmetros. Você vai ter uma equação para descobrir a raiz do vapor, e você vai ter uma equação para descobrir a raiz do líquido. Então, a do vapor ele tem esse formato aqui, ó. 1 mais beta menos Q, que multiplica beta, que multiplica Z menos beta. Vixe, professor, está usando o vocabulário grego todinho. Calma. É só porque, como ela é a genérica, então cada númerozinho daqueles que vocês têm nas equações de estado acaba se tornando uma letra grega para poder a gente saber que, dependendo da equação de estado, a gente vai utilizar um valor diferente. Daqui a pouco eu coloco uma tabela para vocês verem que a maioria dessas letrinhas aqui tem um valor específico, e aí vai ficar mais fácil de entender. Assim espero. Então, essa raiz aqui, como a gente tem três raízes na equação cúbica de estado, então normalmente você precisa fazer com que a equação cúbica de estado ela caia, normalmente sempre, em uma das equações, em uma das raízes. Esse formato vai te garantir que você está sempre caindo na raiz do vapor, enquanto que esse formato aqui, ele vai te garantir que você está sempre caindo na raiz do líquido. E aí, você tem três pontos de solução de uma determinada equação. Se você não garantir que ela está caindo, indo para sempre dependendo do seu chute inicial, você vai fazer com que ela caia em diferentes raízes, em diferentes soluções. Para garantir que essa é a do vapor, a gente tem um chute específico para ela mesma. Então, normalmente você começa com um chute inicial aqui com Z igual a 1. E aí, com Z igual a 1, você sabe que a recorrência vai te dar mais ou menos ao redor da raiz do vapor. O formato da Z do líquido, ele tem mais ou menos esse formato aqui. Beta mais epsilon beta, que multiplica Z mais sigma beta, que multiplica 1 mais beta menos Z, que multiplica beta. E o chute inicial aqui, você vai chutar beta. Professor, que diabo é beta e que diabo é Q? Então, para todas essas equações, você vai ter beta igual a B que multiplica P sobre RT, e você vai ter Q como sendo igual a, que depende da temperatura, sobre BRT. Então, você tem Q, beta e Q descritos dessa forma, ok? E aí, o A e B vai ser determinado a depender de cada uma das equações que você está utilizando. Então, você vai utilizar o A e o B para a equação de Penny-Hobson, por exemplo. Além desse beta e desse Q, a gente precisa também escrever aqui quais são os outros parâmetros, né? Então, os outros parâmetros que você tem para as equações de estado, vamos colocar aqui a equação de Van der Waals, a equação de RK, SRK e Penny-Hobson. Você tem aqui o parâmetro sigma, parâmetro epsilon, parâmetro ômega, parâmetro psi e o parâmetro ZC, que a gente vai já conversar sobre o ZC. Esses parâmetros ômega e psi,
eles vêm da definição, da generalização dos parâmetros A e B. Então, a gente tem aqui, normalmente, A, que vai ser igual a psi, que multiplica R2TC2 sobre PC. Lembra da equação de Penny-Hobson? Que você tinha R2TC2 sobre PC, e aí esse psi é aquele númerozinho junto com o A. E o B aqui, ele vai ser ômega RTC sobre PC. Tranquilo? Bom, então, só para fechar aqui a tabela, para vocês entenderem que esses números são números facinhos da gente entender. Para Van der Waals, sigma e epsilon vão ser igual a zero. Então, ela é mais simples. Lembra que ela não tem esses termos complicados todos aqui? Então, vai ser zero para os dois. O ômega é igual a 1/8 e o sigma é igual a 27 sobre 64. Quem deu uma lida no livro vai entender facinho que, não, realmente, professor, o B, eu lembro que é 1/8 para a equação de Van der Waals. 1/8 de RTC sobre PC, e o A é 27 sobre 64. R2TC2 sobre PC. Sucesso. Não, é isso mesmo. Então, o que a gente pode fazer aqui, além, é a gente completar essa tabela aqui para poder a gente entender de forma geral cada um dos componentes. Aí a gente tem a equação de Redlich-Kwong, que o sigma vai ser 1, o epsilon vai ser igual a 0. Aí a gente vai ter isso aqui como sendo 0,08664. Esse psi aqui, 0,42748. Para a equação de Penny-Hobson, esse é 3/8. Para essa daqui é 1/8. Desculpa, 1/3. Aí SRK, a gente vai ter isso aqui que é igual a 1, isso aqui que é igual a 0. Esse aqui vai ser igual a esse daqui. E esse daqui também. E aí, para SRK, a gente vai ter aqui o valor de 1/3 também. Penny-Hobson, então a gente vai ter, esse aqui vai ser 1 mais raiz de 2. Penny-Hobson sempre mais complicadinho, né? 1 menos raiz de 2. Aí esse aqui vai ser o 0,07784. E isso aqui vai ser 0,45. 724. Com esse ZC aqui, igual a 0,30780. Tá, professor? Podia ter só mandado a tabela que a gente via. É verdade. Só que o que eu queria aqui era destacar para vocês alguns pontos importantes. Então, quando a gente está falando aqui da equação de Penny-Hobson, você percebe que ela tem uma maior influência do volume nas suas raízes, na forma que ela está determinando cada uma das moléculas. E uma outra evolução que eu queria mostrar para vocês é essa evolução de ZC. Lembrando o que é Z, né? Z é justamente a medida que você tem para saber o quanto você está se desviando do comportamento do gás ideal. Então, é PV sobre RT. E quando você está falando de ZC, Z crítico, isso aqui vai ser pressão crítica, volume crítico, sobre RTC. Ok? Então, o estado crítico, o ponto crítico, vocês sabem qual é, aquele ponto que você tem uma inflexão nas isotermas, e aí você consegue determinar esse ZC. Esse ZC aqui, escrito dessa forma, observa que você tem uma evolução dos valores. Você vai 3/8, 1/3 para essas duas equações. Esse RK aqui é o mesmo RK dessa equação, tá? E aqui você tem um valor de 0,380. O que a gente pode observar a partir dessa evolução desses valores? Você vê que tem uma redução desses valores de ZC. Essa redução dos valores de ZC se dá porque, quando você vai avaliar a média dos valores de ZC para as substâncias, esse valor aqui é perto de 0,22, 0,25. Então, as substâncias, em geral, elas estão se desviando do comportamento do gás ideal com esse valor no ponto crítico. Observa que todas essas equações de estado cúbicas, elas estão com valores que são muito acima. O melhor valor que você tem aqui é o valor da equação de Penny-Hobson.
mas ainda assim está bem diferente dos valores que são esperados para ZC. O que isso quer dizer para a gente? Isso quer dizer, primeiro, aqui começa as desvantagens, né? Tudo é muito lindo, quando a gente está botando aqui, as equações são bem grandinhas, bonitinhas, mas o fato é que as equações cúbicas de estado, elas não são essas Coca-Cola todas. Então, o primeiro ponto fraco das equações de estado é falhar nas previsões em torno do ponto crítico. Então, todas essas equações de estado, elas falham quando você está falando do ponto crítico. O que é falhar quando você está pensando no ponto crítico? Você está calculando o volume e o volume está diferente do que é o volume real. Então, esse erro nas equações de estado acaba sendo um fator bem limitante quando você está trabalhando com pressões elevadas. E aí a gente começa a definir aqui o que é pressão elevada. A pressão elevada de um determinado sistema é justamente quando você está perto da zona de pressão crítica desse sistema. Ok? Segundo ponto, as equações de estado cúbicas, elas falham quando a gente está falando de sistemas que são líquidos, né? Então, quando essas equações de estado, elas falham na determinação da densidade do líquido. Então, a ideia é boa, só que quando a gente vai para a realidade, quando a gente tenta fazer os cálculos para a densidade do líquido, normalmente você não tem um bom desempenho dessas equações de estado. Então, a gente vê que as equações cúbicas de estado, por si só, elas não são suficientes para o que a gente precisa. Então, se você precisa calcular a densidade de um componente em uma pressão elevada, você tem que tomar muito cuidado com a previsão que a equação de estado cúbica está te fornecendo. Ok? Certo. Então, o que a gente pode fazer sobre isso? A gente pode pensar em como desenvolver outras equações de estado. E aí isso vai ser tema da nossa próxima aula, quando a gente estiver falando sobre outras equações de estado. Então, a gente falou hoje sobre equações cúbicas, a gente vai falar sobre equações do tipo virial e as equações matemáticas, equações de correlação. Então, são esses três tipos de equações de estado que a gente vai estar avaliando aqui em termodinâmica. Sobre esse ponto específico aqui das equações de estado, a gente vai começar, então, a trabalhar com alguma linguagem de programação para a gente começar a resolver esses problemas. Algo que vocês já devem ter feito até em PPQ também. Mas aqui em termodinâmica a gente vai tentar fazer essa análise crítica do desempenho da equação de estado em função da densidade do líquido e da região dos pontos críticos. Então, já vou passar um trabalho para vocês, que aí vai levar até a semana que vem, para que vocês possam executar isso. Pode ser tanto em Excel, quanto pode ser em Python também. E aí vocês que mandam nessa decisão, que você se sentir mais habilidoso. Vou mandar alguns vídeos complementares que te ensinam a fazer isso no Excel. E qualquer dúvida, eu estou à disposição aqui para poder tirar as dúvidas que vocês tiverem em Python, eu conseguir resolver. Se a gente não conseguir resolver, a gente pergunta para quem sabe. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Professor, uma pergunta. Então a equação de Peng-Robson não é a equação mais moderna, entre aspas, a ser utilizada, né? Na indústria, por exemplo, na vida real? Pronto. O que é feito na indústria, na vida real? Você tem diversos modelos, e aí, assim, graças a Deus que engenharia química não é somente trabalhar em alta pressão. Quando você trabalha em baixa pressão, a equação de Peng-Robson é a melhor que tem. Baixas e médias pressões. Quando você chega perto da zona crítica, da região crítica, quase nenhuma equação de estado tem um desempenho muito satisfatório. Então, você tem equações mais avançadas, como a equação PC-SAFT, que ela leva em conta alguma coisa da mecânica estatística, para você ter um desempenho que seja mais robusto, digamos assim. E aí, o que você faz na equação de estado, quando ela começa a falhar para alta pressão, é você ter algum sistema de correlação, que você tenta correlacionar esses parâmetros. Então, um exemplo de uma aplicação de equação de estado em alta pressão é quando a gente está pensando na indústria de petróleo. Então, a indústria de petróleo, cada vez mais, ela precisa desse conhecimento de comportamento de fase em alta pressão, porque o petróleo está morrendo, né? Então, se você está com essa dificuldade de produção de petróleo, você precisa fazer, por exemplo, mecanismos de captura e guarda de CO2, né? Quando você pensa em, não, vou usar o leito submarino como sendo um ponto de injeção de CO2. A pressão para fazer isso, as condições disso, são próximas à pressão crítica do CO2.
Então, o que você faz é ajustar com dados experimentais que você tenha esses valores, ou seja, você torce a equação de estado para que ela funcione bem, para que ela funcione bem próximo da região crítica. Aí você vai ter um desempenho satisfatório. Então, você tem essa opção, é o que a gente chama de tuning de equação de estado. É como se fosse o ajuste fino da equação de estado para que ela funcione naquela região. O bom é que isso funciona, isso serve muito bem, você consegue ter modelos preditivos para isso, só que o ruim é que ela só vai funcionar para aquela composição daquele sistema que você está trabalhando. Ela perde a capacidade de ser geral. Então, ela vai se tornar uma equação específica para aquele sistema que você conseguiu abordar. Tranquilo? Tranquilo. Professor, o senhor também pode postar logins no YouTube? Posso, estou atrasado com as aulas, mas eu vou mandar as aulas tudinho hoje, tá? Tranquilo. Certo. Alguém mais queria perguntar alguma coisa? Não? Sem dúvidas? Bom, gente, então vou mandar isso aí para vocês, vou fazer a descrição do trabalho direitinho. O trabalho vai ser basicamente você fazer isotermas com essas equações de estado. Então, você vai fazer cálculos aí de pressão em relação ao volume, né? Você vai tentar desenhar essas isotermas para que a gente possa ter esses valores, junto com algumas questõezinhas para a gente calcular alguns volumes pontuais. Tranquilo? Vocês têm alguma dúvida? Sem dúvidas? Então, um bom final de semana para vocês e a gente vai se falando aí, viu? Professor, só uma coisa que não ficou muito De fala, clara. Gabriel. Pode Esse falar. vapor, esse líquido aqui, tipo, tem essa equação de Z para vapor e a equação de Z para líquido. Existe alguma equação de Z de equilíbrio vapor-líquido? Ou Tem, não? só que para isso, e o objetivo disso é o segundo semestre dessa disciplina. Então, para poder você descrever quais são os pontos que estão em equilíbrio, a gente precisa de um conhecimento a mais, que é utilizando sim a equação cúbica de estado, mas é fazendo essa igualdade no ponto de equilíbrio. Então, a gente está usando, a gente está no primeiro passo para chegar nesse ponto. O primeiro passo é definir qual é a relação entre pressão, volume e temperatura. A partir disso, a gente consegue definir algumas propriedades termodinâmicas que elas definem o equilíbrio. E elas são função de pressão, volume e temperatura. Então, é com a equação de estado, mas é com a equação de estado de um jeitinho modificado que a gente consegue fazer esse cálculo de equilíbrio líquido-vapor. Tá certo, professor. Obrigado. Valeu, cara, que isso. Então, valeu, gente. Bom final de semana para vocês. A gente vai se falando aí, viu?